O Daniel Paulista falou, não, que o Goiás foi melhor. Eu não vi um momento do jogo, o Goiás foi melhor. O Goiás tentou fazer um jogo, o Cruzeiro se fechou e, enfim, achei que a defesa estava bem postada, a exceção no último lance ali, aos 50 minutos, mas eu não vi esse jogo do Daniel Paulista. Eu gosto dele como treinador, acho que ele é bom treinador. Ô, Canarinho, eu preciso começar com você. Como é que vai essa grande bandeira? Tudo ótimo. Tudo ótimo? Esse é o primeiro comentário do dia do grande Canário. Ô, Canarinho, me diz uma coisa. Canarinho, eu lembro só do Canarinho da Praça Nossa. Ele é boba danada, eu adorava ele. Falecido. Como é que era o nome dele mesmo, Elton? Canarinho. Não, mas como é que era o nome dele? Eu esqueci o nome dele como ator. Ele era bom e engraçado. Engraçadíssimo. É. O dia que tava falando no telefone. Como é que chamava? E quem abraçava ele por trás ali era o filho do Casalberto? Não era o Marcelo. Não, era sempre um cara forte. Era o outro cara lá, né? Cara, o nome artístico dele era Canarinho mesmo. Canarinho, trabalhava como Canarinho. Ele era. Então, me diz uma coisa aqui. Você acha que pela construção, pela forma que aconteceu, é que foi amargo ou de qualquer forma o empate ontem seria um resultado amargo? Não acho não, HG. Boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. Termos de Copa, né? Um empate fora de casa, não considero nenhum tipo de resultado ruim, independente da qualidade do adversário. A gente sabe, o Goiás é uma equipe que está na Série B, mas acho que a forma, você é muito feliz quando fala da forma que se deu, né? Os 50 minutos. Você tem esse resultado depois de sair atrás no placar, consegue uma virada e perde a oportunidade de trazer uma vantagem, né, na casa do adversário, aí se torna assim um pouco amargo ali, né, folha de boldo no final das contas, e um jogo que o Cruzeiro lutou muito contra um campo difícil, um adversário bem treinado, apesar das limitações técnicas do Goiás. O Cruzeiro começa desperdiçando uma oportunidade com Caio Jorge, que está procurando o seu melhor físico, mas tecnicamente acabou não fazendo um bom jogo aí, a oportunidade, ele chuta para cima esse lance, e depois o Goiás acaba fazendo um gol, para mim depois de uma boa defesa do Otávio, que foi a grande surpresa da noite de ontem, a presença do Otávio. Só que no rebote o Cauã Moraes acabou não acompanhando bem ali o Nicolas, lateral esquerdo, e o Cruzeiro saiu atrás. O empate vem aos 17. O jogo, eu não acho que teve um jogo de igual para igual, mas o Cruzeiro não teve um domínio territorial. Aí o Romero dando mais uma assistência para o bom gol do Arroio, de perna direita. O Cruzeiro não conseguiu, HG, se impor diante da capacidade técnica dele sobre o Goiás. Eu acho que tem a ver com a questão física, tem a ver também com a dificuldade imposta pelo próprio Goiás, a dificuldade do Serra Dourada, mas no segundo tempo o Tadeu acaba fazendo defesas importantes. Enfim, o Cruzeiro, sem ter feito um grande jogo, como fez para mim contra a equipe do Red Bull Bragantino, contra o próprio Grêmio, poderia ter vencido, eu digo até mais do que de 2-1, viu, HG? Poderia ter vencido por 3-1 o Goiás. Não acabou acontecendo. O segundo gol que o Goiás marca aos 50, para mim, nenhuma responsabilidade do Otávio. Acho que faltou sim uma melhor abordagem do Matheus Henrique, que para mim mais uma vez entrou e não conseguiu ajudar. Lembrando, né, substituições começaram a ser feitas no Cruzeiro aos 12 da segunda etapa. Com 24 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro já havia feito 4 mudanças, o que mostra a necessidade dessa equipe ser modificada pelo aspecto físico, por tudo que a gente já citou a respeito. Mas o Cruzeiro empata, perde a chance, HG, principalmente pensando na sequência de talvez criar nessa segunda data, 12 de maio, um respiro para que mais jogadores eventualmente pudessem fazer o que foi feito com o Gerson ontem por necessidade. O Gerson não colocou o pé no campo ontem no Serra Dourada, mas o Cruzeiro tem totais condições de conseguir vencer o Goiás pelo placar mínimo no próximo dia 12 de maio aqui no Mineirão. Pensativo? Não, tô pensativo não, estava acompanhando o que o Valdo estava colocando para a gente. E eu acho que fica mais uma frustração pelo resultado por parte da torcida do Cruzeiro, e eu entendo completamente, por causa que o resultado daria uma tranquilidade maior para o Cruzeiro num contexto geral. E quando eu falo esse contexto geral, é pensando nas outras disputas que o Cruzeiro tem, pensando Libertadores e principalmente o Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro jogaria pelo empate caso vencesse por 2-1. Faz uma diferença enorme em Copa do Brasil.
muito grande. Agora o Cruzeiro precisa vencer a equipe do Goiás. E isso vai exigir mais dos jogadores do Cruzeiro, que têm sido muito exigidos nesse início de temporada e com grandes responsabilidades, por causa da situação que ele se colocou dentro do Campeonato Brasileiro e digo mais, também na Libertadores. Os jogos da Libertadores do Cruzeiro ficaram ainda mais complicados depois do Cruzeiro ter se complicado contra a Católica. Então, como que a gente pensa o Cruzeiro em combos, né, em jogos sequenciais? A gente olha para o jogo contra o Goiás pensando no jogo contra o Remo. A gente olha o jogo contra o Remo pensando no jogo contra a equipe do Boca. Então, tudo é uma cadeia, um grupo de jogos. E o resultado ontem, eu acho que por uma... Cara, é complicado falar isso. Falar fatalidade? Não, vacilo. Eu também queria usar uma palavra mais forte, mas eu pensei melhor, você já conversou comigo, para pensar melhor sobre as frases que a gente fala. Porque quem te conhece sabe que você é chato e entende. Isso. Quem não conhece cria um rótulo em você, que é um rótulo que eu acho que não é merecido. De malvado. Que você é um homem bom. De malvado. Você não faz mal pra ninguém. Ninguém. Mas é chato. Isso é. E a gente gosta, né? Mas levanta. Não, só para completar. O Matheus Henrique que eu ia falar. Então, levanta. Você é o Matheus Henrique. Isso. Eu sou o grande guerreiro Nédera, que é o Robin, tá certo? É que o Garcia não era o Robin. Aí eu tô com a bola aqui, ó. Eu sou canhoto. Tá certo? Que não era o caso ontem, que o Garcia é destro. Aí, o grande guerreiro, eu puxei pra dentro. O que você tem que fazer? Fechar cá. É óbvio. Fecha cá. Porque se eu puxar pra cá, você vai levar vantagem. Aqui, porque aqui só uso pra subir no ônibus. Isso. Tá certo? E como tava... Já ia aqui, ó. Isso, garotinho. Pra evitar uma bolinha aqui que tava na entrada da área. Porque é o seguinte, você não pode imaginar que eu talvez não possa conseguir bater pro gol, porque a bola, repara que a bola estava muito próxima do pé do Garcia. E a gente tem uma outra coisa, a rotação dele é outra. Ele, quando a bola espirra, ele tá olhando assim, meio assim, e ele é baixinho. Tá, velho, teve isso mesmo. Tem sim, ó. Uma certa displicência. Sabe? Que em Divinópolis chama de boca aberta. Boca aberta. Pegou meio boquinha aberta. Cara, eu também notei isso. Então esse é o... Eu queria ser bonzinho, mas seja chutou o balde, não pronto. Porque não dá, né? Não dá para cometer esse tipo de erro. É nível de concentração. Exato. Um jogo tão importante. O Cruzeiro sairia de lá com uma vitória que seria extremamente relevante para o Cruzeiro. E aí o Matheus Henrique dá esse mole. E dá um mole, velho, que você não pode dar nesses jogos. Porque era um jogo perfeito para o Cruzeiro conseguir um triunfo para já encaminhar a classificação. Porque eu não consigo acreditar que o Cruzeiro vá ser derrotado aqui no Mineirão. E aí, embora a gente aponte... Mas esse é o problema da Copa do Brasil, da malvada Copa do Brasil. Um joguinho que você ganha fora de casa por 2-1 já te dá uma tranquilidade maior. Porque o Goiás na amplitude dele de cabeça, ele não precisa ganhar. Ele pode empatar e levar a decisão para os pênaltis. É isso. Entendeu? Então, ele já gera um complicador para o Cruzeiro. Porque ele tem um bom goleiro. Tem um bom goleiro. Isso. E ele obriga o Cruzeiro, nesse momento, ganhar. a fazer o quê? A vencer o jogo. Ou seja, o Cruzeiro vai ter que se desgastar um pouco mais, correr um pouco mais. Mas só um ponto aqui que eu acho que é importante a gente citar como positivo. Primeiro ponto positivo, a participação do Otávio. Cara, bom goleiro, seguro, extremamente confiável em relação ao que era o antecessor. E aí a gente olha para um jogador como esse e fala, por que ele não tinha sido utilizado antes? Porque o Otávio foi confiável. O Valu, eu estava citando hoje mais cedo, ele até citou qual lance foi, qual foi a origem da jogada. O recuo ruim do Fabrício Bruno. Ruim do Fabrício Bruno ia deixar o atacante do Goiás na cara do gol. E aí o que acontece? Ele o Otávio deixa o gol, sai de carrinho e ele não antecipa não, ele faz o desarme. Ele faz o desarme e pronto. Ele evita que o Cruzeiro sofra um perigo. No lance de intermediária. O Matheus Cunha não conseguia sair do gol na bola na pequena área. Um cruzamento que ela passasse na pequena área. Ele não tinha confiança para sair, né, Thiago? Exato. Então, assim, cara, melhora absurda nessa posição. E um outro ponto positivo, aliás, mais dois pontos positivos muito rápidos. Primeiro, o Jonathan Jesus. Eu até brinquei no meu Instagram, é o Jonathan Jesus ou é o Lúcio? Pô, o cara, velho, saindo com a bola dominada, cabeça erguida, vai pra frente, tabela, faz o gol. E o outro ponto positivo para mim é o Arroio. Eu gostei da atuação do Arroio ontem. Então a gente viu uma movimentação do elenco do Cruzeiro e estava indo tudo transcorrendo muito bem até o final do jogo, até praticamente no último lance.
né? Então, assim, de se lamentar, claro, o resultado, mas, poxa, o Cruzeiro demonstrou que até com o time, vamos dizer assim, mexido, porque não tinha algumas peças, principalmente o Gerson, que ele pode chegar aqui e ganhar tranquilamente do Goiás. Muito boa colocação do Breno tranquilamente. Galante. O Breno tá muito bem boa, hoje. muito boa a colocação. Quanto tempo você está aqui já? Um ano, né? A gente tem um ano, sua primeira grande colocação. Muito obrigado. Você tem a memória curta, você já me elogiou umas 3 vezes, né? Mas tudo bem. Você mandou Mas bem. Você mandou bem. lembro. Esse é o melhor momento. É porque, claro, a Copa do Brasil ela tem essas nuances da gente ficar assim, a gente vê alguns resultados, como o do Bahia ontem, chama atenção, Fortaleza, que ganhou ali. Mas de uma forma muito geral foi apertado. equilibrado, né, Breno? Mas assim, o Cruzeiro ontem, cara, o que o técnico do Goiás falou, pra mim não é uma realidade. Eu acho que o Cruzeiro jogou melhor do que o Goiás. O Goiás não é um time que vai vir aqui, eu acho que vai criar uma situação complicada. Se o Cruzeiro levar com seriedade, Breno, é claro. Você não acha que o Goiás jogou o seu máximo e entregou uma partida? Vamos olhar pela ótica do torcedor goiano, do povo goiano. O Goiás fez uma boa partida. Uma boa partida. Isso. Porque é como o Paulista falou. O Goiás estava enfrentando uma das melhores equipes do futebol brasileiro, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E conseguiu fazer uma partida bem honesta. Em alguns momentos conseguiu pressionar a equipe do Cruzeiro. Eu acho que depois ali, um pouco antes de tomar o gol de empate, eles começaram a se perder, principalmente na saída de bola. Mas, cara, eu acredito, eu não vi todas as partidas do Goiás, mas possivelmente ele fez a melhor partida deles na temporada. Porque foi uma partida interessante, Brenão. Estou falando pela qualidade que o Cruzeiro tem. E mesmo assim, não acho que chegou a incomodar assim, o Cruzeiro no aspecto do resultado. também não acho. E vale a pena dizer, cara, que decepção para quem acompanha futebol, como eu acompanhei na década de 80, que sempre era uma referência o gramado do Serra Dourada, era uma referência. Na década de 80, era o melhor gramado. Você vê isso, tudo bem, é o último jogo antes da reforma, mas, cara, que gramado horroroso para poder ver Eu acho que tem até sentido por causa disso, né? Porque eles não iam gastar para fazer uma melhoria naquele gramado. Tá tendo muito evento lá? Eu imagino que sim, porque jogo não tá tendo. O Goiás não jogava lá um ano. Eu vi uma postagem do Samuel Lloyd. O Samuel Lloyd, que, aliás, teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa do Atlético. Que está à frente desse projeto, né? Está à frente do projeto. Eu estava conversando com uma pessoa do Atlético e falei, gente, eu reconheço a competência das pessoas. O Pedro Daniel é um craque está lá no Atlético. Mas o negócio do Samuel Lloyd não é ocupar a vaga do Pedro Daniel, mas o Samuel Lloyd ele tinha que ser contratado pelo Atlético para cuidar da Arena MRV. Que ele é bom pra caramba. Ele é muito bom no que ele faz. Aliás, eu acho que é o melhor do Brasil. Ele ficou muitos anos à frente do Mineirão, né? Mineirão, depois ele foi pro Parque do Ibirapuera e um outro... E já tem uns 8 meses que está à frente do Serra Dourada. Quando ele estava à frente do Mineirão, ele também tocava o Parque Ibirapuera. Isso. É porque era do mesmo grupo, eu acho, né? Grupo, Então isso. agora ele está tocando o projeto de reforma do Serra Dourada, que vai virar um estádio espetacular. Baita. Tá vendo as imagens? Ficou um negócio maravilhoso. Agora, de fato, gente, ontem me pareceu um negócio meio assim, vai reformar, então... Então é isso. Pro Cruzeiro teria sido melhor jogar na Serrinha. O Serrinha, o gramado... Por conta da opção do gramado. O gramado, para a equipe que é mais técnica, a gente via a condução, a bola bastante viva, né? Os jogadores, principalmente os jogadores mais técnicos do Cruzeiro, o gramado para mim foi um fator. HG, só rapidamente, antes do Arthur Jorge, fala de contexto, por que a vitória ontem por 2-1 ou 3-1 teria sido importante para o Cruzeiro? Porque a sequência do Cruzeiro até o outro jogo contra o Goiás é fundamental na caminhada do Cruzeiro no Brasileiro, até a parada da Copa do Mundo e também na Libertadores. O Cruzeiro agora vai enfrentar o Remo, a gente sabe, um jogo em que o Cruzeiro não vai contar, por exemplo, com Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva. Depois tem o Boca Juniors, jogando, precisando de vencer no Mineirão, porque é a sua penúltima partida em casa na fase de grupos da Libertadores. Depois encara o Atlético no Clássico, depois a Católica fora, aí já é o retorno da fase de classificação, o Bahia fora de casa para pegar o Goiás em casa. Então, assim, sabe? É por isso sequência, que eu tô... Então, o jogo... É porque o jogo contra o Goiás não é um jogo isolado, que o Cruzeiro vai ter uma semana para se preparar. Então, e a Copa do Brasil, como as Copas, de uma maneira geral, são traiçoeiras. Se você consegue vencer um 2-1, 3-1, então...
Um 3-1 seria um resultado muito encaminhado para a classificação. Você poderia criar uma folga em um calendário que não lhe permite. Meu vídeo ontem, me segue lá no Instagram. Eu estou seguindo Meu vídeo ainda. ontem foi basicamente esse, né? Você arrisca, colocando o que você tinha de melhor, levando em conta a questão física, só que você não ganha num vacilo aos 50 do segundo tempo. Uma vitória, não fosse 2-1. 2-1 tava ótimo. Tava ótimo, cara. Era uma classificação encaminhada aqui, porque aí na volta o Goiás ia precisar ganhar o jogo, né? Fala pessoal, é isso aí, mais um vídeo do canal falando sobre aquela partida do Cruzeiro, né? Que alguns acham até que foi, né, um empate amargo, mas realmente foi, né? Uns 50 minutos, tomar um gol de empate. Cara, mas pensando pro outro lado, não foi derrota, então só de, né, não ser derrota tá bom. Em casa vai ser muito mais vantajoso, com toda a torcida a favor, empurrando o time para frente. Então, para mim, pô, claro, dá para ter uma vitória, mas não, nada para se desesperar. Tá no controle do Cruzeiro ainda. Você que assistiu o vídeo até o final, deixa aquele like para dar aquela força pro canal. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você já deixa o convite aí para você estar se inscrevendo no canal. Lembre-se de deixar o like, tá bom? Ative o sininho de notificação e compartilhe o vídeo com os amigos, para quem curte, né, Cruzeiro aí, pra gente aumentar esse canal e cada vez mais, tá? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que eu falo aí no vídeo, né, em relação à partida, né? E é isso, o canal foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro, então, mais uma vez eu agradeço a todos pela preferência que vocês estão dando no canal e mais uma vez sejam muito bem-vindos, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.